a minha primeira formação eu fiz um concurso para a escola técnica, né, FAETEC, e a minha primeira formação foi em edificações. Fiz o curso técnico em edificações, cheguei a estagiar na área, fiz estágio em construção civil, mas a época em que eu fiz o estágio, o mercado não estava tão interessante assim para a construção civil, e aí teve um concurso para a Marinha, para a Escola Técnica do Arsenal de Marinha, a ETAM, para alguns cursos como eletrônica, eletrotécnica, estruturas navais, mecânica, e eu fiz para eletrotécnica porque eu já comecei a olhar para o viés naval, né, o viés offshore, e era um curso mais voltado para essa área industrial, para a área de embarcações, e fiz então concurso para a ETAM, passei, estudei lá no Arsenal de Marinha, na Praça Mauá, durante 2 anos, eu já era técnico em edificações, fiz em paralelo, no meu último semestre, o 4º ano do curso de edificações e mais também a eletrotécnica na Marinha. Depois do concurso, havia uma seleção para os melhores colocados continuavam na Marinha, eu continuei na Marinha ali como funcionário público, né, concursado, CLTista, e continuei trabalhando lá. Eu tive contato com os ROVs nesse período. Quando eu comecei a trabalhar na Marinha, já como funcionário, quando eu tinha um salário, eu comecei a buscar 2 coisas que me falaram que era muito importante para a carreira tecnológica, que era o inglês e o nível superior, como engenheiro. Eu visava, na época, ser engenheiro para compor o quadro da Marinha de engenheiros, né, já com nível superior, já que eu tinha um nível médio técnico. E daí, então, eu comecei a fazer... ingressei na Universidade de Engenharia Elétrica, uma universidade particular, e aos trancos e barrancos, mesmo embarcando, né, porque depois da Marinha eu descobri o ROV já na Marinha, lá eu tive contato com algumas embarcações que iam para o porto ali, né, para o estaleiro para fazer reparo, e lá eu avistei o ROV, achei muito interessante aquele robô, né, eu perguntei o que era e queria saber qual era o pré-requisito para poder trabalhar naquela área. Daí, então, me falaram que eu precisava, no mínimo, ser técnico em eletricidade, eletrônica ou mecânica, ou qualquer área que tivesse o viés, ou dentro dessa esfera, né, da mecânica, eletrônica ou eletrotécnica. Eu já era técnico, descobri que existia e que havia, então, né, um treinamento em Macaé para quem tinha interesse em ingressar como piloto de ROV, fiz esse treinamento, passei no treinamento e entrei nos processos seletivos e ingressei no ROV, em paralelo, fazendo a faculdade de engenharia, que foi muito doloroso para mim, embarcando, fazendo a faculdade de engenharia. Como a minha carreira foi muito precoce, eu com 4 anos já era gestor, com 4 anos apenas de experiência nessa área, eu já era gestor da área, isso foi muito precoce. Em algum momento foi cobrado a questão do nível superior pelos cargos de gerência e diretoria que eu ocupava. Engenharia estava bem difícil, concluí engenharia, e aí eu concluí o curso de administração antes que engenharia, para ter um nível superior, e depois, então, eu consegui concluir o curso de engenharia elétrica, que já era algo que eu gostava bastante, tinha mais a ver com a minha formação técnica também. Eu sempre gostei bastante da parte de comandos, né, controles também. E daí, então, eu finalizei como engenheiro eletricista. No início, quando eu comecei, né, e busquei, foi porque eu queria crescer dentro da minha carreira. Eu almejava ser um superintendente de ROV e não imaginava muito ser um gestor. Acabou que eu fui, né, ali tendo essa tendência a trabalhar com gestão, porque eu fui coordenador de projetos, coordenador de operações, depois gerente de projetos, depois gerente de ROV, depois gerente de operações, depois diretor de operações. Então, foi essencial para mim duas situações, né, que eu sempre falo, porque hoje eu também tenho uma empresa de treinamentos, e a gente tem aqui em Macaé um centro de formação para pilotos de GROV, e eu sempre falo, o grande diferencial é o inglês para essa área, né? Então, se a pessoa é um técnico ou se é um engenheiro, o inglês, ele
ele é algo essencial para quem trabalha na área tecnológica, inclusive no Brasil. Eu falo isso porque a minha mentalidade de servidor público, porque eu era servidor público concursado da Marinha e todo mundo falava assim, você fez concurso, você é um servidor público, não precisa, você trabalha para a Marinha do Brasil, para que falar inglês? Quantas vezes a gente escuta, às vezes, até a pessoa da Petrobras, você trabalha na Petrobras, a Petrobras é brasileira, não precisa inglês. Você não fala e-mail, você fala correio, você não fala... Né? Mas nós trabalhamos com tecnologia, né? E a tecnologia é global, e é preciso, né, ter essa comunicação, né, no idioma inglês. E o outro ponto é o nível superior, porque é um diferencial muito grande, ainda para algumas funções, onde ainda admite-se, né, ainda tem-se pessoas como técnicos, mas quando você tem um nível superior, você aplica soluções com muito mais rapidez e eficiência, né? Eu tenho bem essa experiência de, às vezes, as pessoas estarem ali travadas em algumas situações e quando você aplica ali, peraí, essa solução é simples. Eu lembro que teve uma vez que o pessoal estava... era uma questão que não tinha nem a ver com a eletricidade, mas era um cálculo de área de que o ROV podia remover com uma draga. E eu lembro que eu falei, pessoal, é impossível calcular essa área. Eu falei assim, não é impossível, eu consigo derivar. Se eu derivar isso, eu consigo. Então a pessoa, mas como assim? Como se fosse algo impossível, né? Exatamente o conhecimento que foi adquirido na faculdade, na época de engenharia, numa coisa que eu imaginava que eu nunca iria aplicar na minha vida, né? Então, isso não é nem um resumo, né? Já me prolonguei muito, mas assim, a parte de buscar o nível superior, assim como o inglês, eu coloco esses dois aí com grande peso, foi e é essencial hoje para o desempenho das minhas funções, né, e do meu trabalho. Eu costumo dizer que às vezes a gente acha que está estudando uma coisa, fala, não vou usar isso nunca, mas quando você menos espera, tá lá, você usando com a ferramenta na tua mão e é isso, conhecimento nunca é demais, né, cara? Exatamente. Às vezes até de cursinho preparatório, da época que eu queria ser militar, um teorema de Pitágoras, um simples teorema de Pitágoras, você aplica, às vezes, uma solução que as pessoas estão ali cegas, né? E aí eu fico assim, cara, não é que funcionou? Nunca achei que eu ia ter que aplicar o teorema aqui, mas, então, assim, é bom falar sobre isso, porque exatamente, eu passei muito por isso quando estudava, achando assim, como que eu vou aplicar isso? Isso aqui é para encher linguiça, isso aí é para colocar tempo de formação, para colocar a gente estudando anos, porque eu nunca vou ter que aplicar isso mais não, de fato. Pode ser que você não aplique sempre, mas quando é necessário, está ali guardadinho na gaveta o conhecimento, né? Tem isso aí, isso aí. Mas manda ver, cara. Mostra pra gente aí que esse drone submarino pra gente aí. Tô curioso. Vamos lá. Nosso tema hoje é um tema aí que eu gosto muito, já falei o porquê, já o ingresso nele, é a utilização, ou também posso falar aí, o uso dos ROVs em operações submarinas. Primeiro, o que é um ROV, né? ROV é uma sigla para Remotely Operated Vehicles, que são veículos operados remotamente. Essa imagem da capa é um ROV, ele é um mergulhador trabalhando também. Eu coloco essa imagem nas minhas apresentações e palestras para denotar a função do ROV. A razão de o ROV existir é efetuar a projeção humana em ambientes inóspitos ou ambientes ao qual não são indicados ou impossíveis de que o homem trabalhe. Então, o ser humano, qual foi a intenção do ROV? A intenção do ROV foi você projetar a presença humana, projetar a ação humana nos ambientes aos quais nós não podemos, né, alcançar ou não temos como trabalhar. Qual o planejamento aqui da nossa palestra aqui, do nosso estudo? Eu coloco planejamento não índice porque eu virei um fã de gerenciamento de projetos, como eu falei, eu fui gerente de projetos também, então eu tento, em algumas palestras que eu falo sobre gestão, né, de projetos offshore e tudo mais, o que é um ROV? Primeiro é o tema principal, né? Então, assim, como que eu vou falar sobre ROV sem explicar o que de fato é o ROV, né? As pessoas entenderem, compreenderem o que é o ROV em si, mas não somente entender o que é o ROV, que o ROV, que é o veículo, que é a sua entrega final, não faz parte de tudo. O todo é o sistema de ROV. Você tem que ter desde a geração de energia até a entrega final, que é o veículo, na ponta da linha. Então, eu não vou falar aqui somente sobre o ROV, eu não vou falar aqui somente sobre o veículo, vou falar sobre o sistema de ROV. Né? Quando nós falamos sobre ROV, falamos de um sistema que é instalado em uma embarcação. Mas para eu trabalhar com esse sistema, para que eu possa
ter algum tipo de relação com ele, uma das necessidades que eu tenho para que o trabalho seja desempenhado de maneira exemplar é a pilotagem. Então, algo que eu tenho que desempenhar ali como profissional da área de ROV é pilotar esse ROV, é controlar esse ROV, é operar este ROV, que é o veículo. Só que, além da pilotagem, o bem interessante dessa área é que o profissional que trabalha com o ROV, ele não só pilota e manobra ou opera, ele também tem que manutenir quando necessário, seja essa manutenção preventiva ou corretiva. Daí, então, a necessidade do mercado, e esse mercado não falo do mercado nacional, mundial, é de que sejam, no mínimo, técnicos ou engenheiros para que operem o ROV ou que trabalhem com o ROV. Por quê? Diferente de um piloto de um helicóptero ou de um avião, onde você tem ali, né, o piloto que apenas pilota. Se quebrar ou se falhar, você tem mecânicos de voo, né? Não é o caso do ROV. Quem opera é o mesmo profissional que vai ter que desenvolver habilidades para operar e pilotar, é o mesmo profissional que tem que ter a habilidade, né, o conhecimento técnico para consertar se quebrar. Ainda mais se tratando, eu vou falar isso aqui à frente, de um equipamento que vai para intervenção, ou seja, vai para a guerra mesmo. Como assim para a guerrada? Um avião eu não tenho o mínimo interesse, a não ser que eu seja um kamikaze, né, de sair jogando avião em prédio. Se não for isso, o ROV... o avião você só quer ir de um ponto ao outro, um helicóptero ir de um ponto ao outro, a não ser que seja algo militar, né, que você tem que atirar, você tem que acessar. O ROV ele tem essa aplicação, a aplicação dele é de intervir. Quando é um ROV World Class, ele tem que intervir com o meio externo, ou seja, ele tem braços, ele vai ali cortar, vai construir, vai destruir, vai fazer alguma coisa, e nós chamamos de intervenção submarina. Então, além de, olha só, ter que prover a manutenção, além de eu pilotar, eu também tenho que ter a habilidade de intervenção com os manipuladores ou com ferramentas submarinas. Então, isso torna muito interessante, isso torna o quão o profissional que trabalha com a ROV tem que ser multidisciplinar. Por isso que eu não contrato apenas ali mecânicos, ou engenheiros mecânicos, ou técnicos em mecânicas, ou pessoal de eletricidade e eletrônica. Eu tenho que ter uma equipe coesa para que essa equipe possa ali aplicar os conhecimentos quando necessário. E qual é a área de atuação? Falei tanto aqui sobre o ROV, mas qual é a área de atuação desse equipamento? Né? Quais são as embarcações? Uma coisa é falar sobre a área que atua, mas quais são as embarcações que atuam e que são equipadas com a ROV? Um pouco sobre a carreira, por que não? A formação, como se dá a formação, inclusive no Brasil, com foco no Brasil. Claro, espaço para perguntas, mas podem me interromper em qualquer momento, né? Mas vai ter espaço para perguntas também. Claro, agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema. Então, vamos lá começar, né? ROV é uma sigla, como eu falei, para Remotely Operated Vehicle, que define um veículo de aplicação submarina remotamente operado. Quando eu falo remoto, a nossa geração hoje, ela associa o remoto ao wireless, né? Mas o remoto é o comando, né? É o comandar algo à distância. O ROV, ele não é wireless. Eu tenho ali, através de um cabo, através do que nós chamamos de umbilical, que é a interconexão entre a embarcação, entre o ponto onde eu estou ali proferindo os comandos, até o veículo, eu tenho ali essa interface que é o cabo. Então, a operação é remota porque eu estou à distância, eu não mergulho dentro do ROV, eu comando esse ROV à distância, como um carrinho de controle remoto, aquele de antigamente, que tinha ali aquele cabinho, aquele fiozinho, né? Então, esse é o comando remoto. E a capacidade também de efetuar, como eu falei inicialmente, a projeção de presença humana em lugares, e quando eu falo lugares, no caso do mar, profundidades inóspitas ao homem. O ROV ele é responsável por todas as operações submarinas em profundidades maiores que 300 metros de lâmina d'água. Isso inclui tudo, né? A construção, a montagem, a operação, inspeção, manutenção e até mesmo intervenção de emergência em sistemas de equipamentos submarinos de produção de óleo e gás. Quando eu falo 300 metros, é bem interessante falar um pouco sobre o seguinte: eu tenho operações com ROVs em águas rasas, 50, 10, 20 metros. Nesse tipo de operação, ou seja, onde eu tenho águas rasas, quando eu falo rasas aí menor, né, com profundidade menor que 300 metros, não é que o ROV não opere. Ele opera, sendo que eu posso ter ali a presença humana,
porque existe um limite para o ser humano ali abaixo de 300 metros. Agora, abaixo de 300 metros é impossível para o ser humano, não é feito pelo ser humano, então vai ser feito apenas pelo ROV. Então, o ROV, ele atua ali de 0 até 4, 5, temos exemplos aí de ROVs que atuaram até 11 mil metros de profundidade. Então, depois dos 300 metros, eu não tenho como aplicar isso à vida humana. É arriscado, é perigoso, é impossível. Então, eu opero com os ROVs. Agora, também os ROVs, como eu tenho, né, ROVs aí, está falando sobre os drones, antes da palestra, sobre os drones submarinos, os drones subaquáticos, eu posso operar com ROVs em águas rasas, por uma opção de segurança, por uma opção de viabilidade técnica, até mesmo financeira, atuar com ROVs em águas rasas. Mas abaixo de 300 metros, apenas o ROV fará esse tipo de operação. Só que o ROV ele é dividido em classes. Isso é bem interessante aprender sobre classes de ROV, porque esse é um ponto onde quem trabalha ou estuda sobre ROV tem grandes dúvidas. Quais são as classes, de fato, e as diferenças que existem entre os ROVs? Os ROVs eu posso ter desde o micro ROV até os ROVs gigantes, como os classe 4. Então, o ROV, o grupo de ROVs ele é dividido em 5 classes. A classe 1 são os ROVs apenas de observação. São os ROVs que apenas me entregam uma imagem, mas não tem nenhum tipo de potencialidade ou poder ali de intervir com o meio externo. Então, esses ROVs, como o da figura, aí, como o da imagem, são ROVs que estão ali apenas para gerar imagem. Uma inspeção, por exemplo, e isso é um escopo muito aplicado para os ROVs. Uma inspeção de casco, uma inspeção ambiental, onde o meu interesse é apenas gerar imagem ou analisar algo. Então, esses ROVs nós chamamos de ROVs de observação, que no inglês, Observation Class, ou também classe 1, que é a primeira classe de ROVs. Depois, eu tenho classe 2. Classe 2 para o classe 1 um pouco se difere. A diferença é que o classe 2, além de permitir a observação do meio externo, ou seja, tem as câmeras, ele permite o transporte também de pequenas cargas. Ou seja, ele tem agora uma capacidade de intervir com o meio externo. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Se eu tiver um ROV classe 1, eu coloquei uma pinça nele para coletar uma pequena amostra de um coral, por exemplo, ele deixa de ser classe 1 para ser classe 2. Se eu coloco um gancho, ou se eu coloco ali qualquer tipo de ferramenta ou dispositivo que permitiu aquele ROV intervir no meio externo, ou seja, agora ele não gera apenas imagem, ele pode realizar pequenas intervenções ou coletar uma pequena amostra, ele deixa de ser classe 1 para classe 2. E classe 1 para classe 2 ou vice-versa são intercambiáveis. Eu posso transformar de classe 1 em classe 2 ou vice-versa tranquilamente. Por exemplo, esses ROVs da figura, se eu tirar esse manipulador, se a gente observar, ele tem um manipulador aqui na ponta, né, que é uma garrinha para ele poder coletar alguma coisa ou segurar. Se eu retirar esse manipulador, ele deixa de ser classe 2 e fica na configuração classe 1, porque agora ele só me permite gerar imagem e não mais intervir com o meio externo. Agora, nós temos também os ROVs classe 3, que chamamos de Work Class, ROVs para trabalho. Esse aí é a grande quantidade de ROVs aplicados na indústria offshore. São os ROVs que estão nas plataformas, nos navios, são os ROVs para trabalhos pesados. O que esses ROVs têm de diferente? A capacidade de intervenção. E a capacidade de intervenção com grande potência. Por exemplo, são ROVs de 100 HPs, 200 HPs, 250 HPs, são ROVs que são dotados de manipuladores hidráulicos, são ROVs que me permitem a instalação de ferramentas hidráulicas de grande porte. Então, ali eu tenho, né, o fornecimento de energia, tanto energia elétrica como potência hidráulica também para a atuação das ferramentas. Então, esses ROVs nós chamamos de Work Class exatamente por isso, que ele permite a intervenção com o meio externo, a intervenção, e não só a intervenção como construção, me permite atingir também profundidades maiores, porque ele é mais robusto, ele permite a instalação de ferramentas diferentes, em quantidade de ferramentas maiores também, devido à capacidade de carga que ele suporta, que nós chamamos de payload. Então, esses ROVs eles têm aí uma configuração industrial, uma configuração para a atuação e intervenção industrial. Esses, nós podemos dizer que tem a maior aplicação na indústria, em especial na indústria offshore,
como eu falei, são os ROVs que estão nas plataformas e nos navios. Eu posso ter, pode ser uma pergunta, eu posso ter uma configuração mista, por exemplo, um navio que presta serviço para a Petrobras, ou para a Shell, ou para qualquer outra operadora. Sim, é bem comum. Às vezes eu tenho um ROV World Class e um ROV de observação para trabalhos menores, um trabalho de observação em água rasa, às vezes um acompanhamento de mergulho, mas quando você tem uma embarcação onde você quer aumentar o escopo de trabalho dela, de atendimento no projeto, geralmente você tem um ROV World Class. Por quê? O World Class ele vai permitir você gerar imagem de alta quantidade, de alta qualidade, porque você tem câmeras nele, mas também ele permite intervenção com o meio externo, porque tem manipuladores e a possibilidade de instalação de ferramentas especiais, em ferramentas submarinas especiais no ROV. Mas além do classe 3, que eu falei, que tem larga aplicação, temos também o classe 4. Esse é pouco conhecido do mercado, porque não é um ROV muito comum de você ver no mercado, nem no Brasil. É um ROV com aplicação especial que nós chamamos de trenchers, que são os tratores submarinos. Esses ROVs ele tem uma especificidade na operação, que é a questão da relação dele com o leito marinho. Se a gente observar na figura, ele tem essas esteiras que, além de eu voar com a ROV, sim, o termo é esse, voar com a ROV. Quando eu piloto ali na água, eu estou voando com a ROV ali na água, né? Esse ROV, além de eu voar com ele, eu não tenho muito essa necessidade de ficar voando com ele na minha água. Ele tem uma interação muito grande com o leito marinho. Por quê? Que a intenção de utilização desses ROVs é para enterrar ou desenterrar cabos. Para que isso? E esse enterrar e desenterrar cabos é exatamente a interconexão. Por exemplo, quando eu tenho que lançar um cabo de fibra ótica que vai interconectar a China com o Brasil, eu vou ter que utilizar um ROV do tipo trencher, né, porque eu tenho que fazer com que essa instalação esteja ali bem protegida. Por exemplo, eu trabalhei alguns meses na Itália em um projeto onde estávamos conectando cabos de fibra ótica entre Sardenha e Palermo, ou seja, levando comunicação. Não tem nada a ver com offshore em relação quando eu falo offshore, petróleo. Ali era uma questão de comunicação, mas é muito comum também ter esse tipo de escopo para os ROVs do tipo trencher, que são os cabos, né? Você conectar cabos de energia, você interconectar continentes, vamos dizer assim, com cabos de fibra ótica. Esses ROVs especiais nós chamamos de trenchers, que tem uma relação muito maior aí com o leito marinho. O motivo pelo qual existem essas esteiras, né? Que ele se desloca, além dele ter os thrusters, que são os propulsores, as hélices que permitem, como eu falei, voar ele ali, ou se deslocar porque está na água, e o meio ali de movimentação e manobra é na água. No entanto, como eu falei, ele tem essa interação com o leito marinho, então ele tem essas esteiras também que ajudam ali ele a percorrer o leito marinho para a missão de escavar, né, enterrar o cabo, né, ou fazer a operação inversa, que é desenterrar o cabo também. Esses são os trenchers, tá bom? Ele tem essa função mais específica. E temos também classe 5. Esse é o que o pessoal mais confunde. Eu fui a uma universidade muito consagrada no Brasil até, e eu fui fazer uma palestra sobre ROVs, e eu pensei, a gente tem um projeto de ROV, que bacana. E aí eu vi ali na entrada assim, as 3 classes de ROV. Eu falei, olha, isso aqui está bem errado. Então, não, mas a gente tem um consultor. Olha, está muito errado. Existem 5 classes de ROV, isso é um erro grave. Você está suprimindo 2 classes importantes aí, que são os classe 4, que são os trenchers, e os classe 5. Classe 5 são o quê? São os ROVs que não se enquadram de classe 1 a 4. Como, Ada? Classe 5 pode ser os ROVs tripulados, que existem quando a pessoa vai lá dentro, né, o piloto está dentro do ROV. Mas aí não seria mergulhador? Não necessariamente, eu explico por quê. Se você está em uma roupa onde você pilota e ela tem thruster, propulsores, você pilota ela. Então você pilota um ROV e você está fazendo um comando. E é um comando ali que eu estou para o lado, para o outro. Então, quando o ROV é tripulado, ele é um classe 5. Quando eu tenho ROVs especiais de atuação militar, ele é enquadrado em classe 5 também. Todos os protótipos também são enquadrados em classe 5. Se ainda não está no mercado, não é lançado no mercado, não é consagrado no mercado, está em período de desenvolvimento, ele é um ROV classe 5. E não só atuação militar. Os ROVs que são utilizados também em resgates submarinos são considerados classe 5. Como assim, Ada?
Existem ROVs especiais para que esses casos, como vimos aí, né, alguns submarinos, o submarino foi para o fundo, tem que fazer o resgate, tem que levar oxigênio. Existem ROVs especiais para isso, tanto para resgatar a tripulação, quanto para levar ampolas de oxigênio. Esses ROVs especiais são considerados classe 5, porque são ROVs de resgate submarino. Então, aí fechamos as 5 classes. Essa é a parte mais, vamos dizer assim, dolorosa que eu vejo do pessoal entender e compreender quais são as 5 classes, que eu coloquei para vocês aí de maneira até exemplificando as 5 classes que existem sobre ROVs, e aí qual a aplicação de cada uma delas. Mas, seguindo ainda, o que é um ROV em si? Né? Então, eu peguei aqui o exemplo de um ROV classe 3, só pelo fato de ele ser mais completo, mais robusto, e eu tenho aqui na parte frontal dele, um ROV ele é dotado de câmeras, porque se a projeção humana, eu tive muita facilidade de estudar sobre ROV, porque eu sempre associei, me falaram que era projeção humana, então eu sempre associei ao ser humano. Então a garrafa eletrônica é o cérebro do ROV. A HPU, que é a bomba, é o coração. Então eu comecei a associar essas coisas. Ele tem que ter olhos, e ali ele tem que ter, então, as câmeras que vão permitir eu enxergar lá no fundo. Só que lá no fundo, ainda mais se for em águas profundas, não importa se é dia ou noite, porque senão os raios solares não vão penetrar. Então eu preciso ter também a iluminação artificial. Então essas câmeras, elas têm que ter junto com elas ali lâmpadas submarinas, que nós chamamos de luminárias submarinas, que vão ali iluminar aquele meio, senão eu não consigo enxergar nada lá no fundo. Eu tenho que ter também o sonar é um sensor. Por que eu tenho um sonar no ROV? É muito semelhante a um radar que eu tenho, por exemplo, em um avião. O sonar, ele utiliza o princípio hidroacústico. Então, ele emite um som, né? O som se propaga pela água, isso chamamos de hidroacústica, e daí, então, o software calcula essa distância, né, que o som tem até chegar no alvo, o retorno dele, e eu consigo ali ter uma referência do alvo no fundo. Quando que isso é necessário? Nem sempre a água é límpida. E outra coisa, nem sempre a água é límpida, e o sonar me permite eu alcançar o alvo em altas distâncias, porque a câmera ela tem um limite, né, 10, 15 metros de visibilidade. Um sonar eu já posso ter 200 metros, então eu consigo me aproar para o alvo, encontrar o alvo no fundo e me direcionar a ele em alta distância, o que eu não conseguiria ver na câmera, devido à turbidez da água, inclusive. Independente da água ser cristalina, chega um momento que eu não consigo enxergar através da câmera, como o olho humano, né? Então, o sonar ele é essencial para a navegação e também como emergência. Se eu tiver falha, por exemplo, nas câmeras, ou uma água muito turva, ou uma condição de mar que uma situação de vazamento de óleo, inclusive, onde vai ter muita turbidez na água, eu consigo utilizar o sonar como um recurso de navegação. As câmeras também, elas podem ser dotadas, elas são dotadas, na maioria dos ROVs, de um sistema pan e tilt. O que seria isso? É o movimento das câmeras. Movimento panorâmico, lateral, movimento tilt, para cima e para baixo. Como seriam os nossos olhos, né? O meu olho não é fixo só para frente, eu consigo olhar para um lado e para o outro. O meu pescoço permite essa mobilidade. Então, imitando o ser humano, colocamos nas câmeras também os equipamentos de movimentação chamado pan e tilt, né? Movimento panorâmico e movimento de tilt. E os ROVs também, inclusive os World-Class, eles têm os manipuladores robóticos que imitam os braços humanos. Eu posso ter manipuladores com 5 graus de liberdade, até 7 graus de liberdade, que são os graus de liberdade que nós temos no braço humano. Então, eu consigo, através ali dos manipuladores de ROV, fazer as operações remotamente, como um cirurgião faz uma cirurgia à distância. Ali também é feito literalmente assim. Você tem ali um ROV a 4.000 metros de profundidade, ou seja, 4 quilômetros abaixo, e você tem ali o operador com um joystick, que na maioria das vezes é uma réplica do manipulador, e eu consigo fazer a operação lá no fundo. O que me permite essa operação ser feita tão distante e com o mínimo de delay possível? Fibra ótica. No meu cabo armado, no meu umbilical, que eu falei para vocês lá no início de conexão, para que eu não tenha essas perdas, né, tanto de comunicação, telemetria e também as perdas elétricas, eu utilizo a fibra ótica na telemetria. Então, o ROV, em águas profundas, ele é dotado de fibra ótica para as questões de telemetria. E o que são esses manifolds hidráulicos, manifolds de controle hidráulicos? Esses ROVs têm tomadas
tomadas elétricas e tomadas hidráulicas, que permite com que eu instale ferramentas, novas soluções. E aí está a notícia boa. Você não precisa diretamente trabalhar com a RV, você pode trabalhar com soluções submarinas que vão apenas utilizar o RV como uma interface para tal. Assim como o ser humano, nós podemos desenvolver ferramentas para que o ser humano utilize. A engenharia submarina é assim, você pode ter uma empresa, ou trabalhar em uma empresa, ou em um projeto onde você desenvolve ferramentas, onde vai haver uma interface com a ROV, né, para poder operar, como eu falei, abaixo de 300 metros, apenas o ROV opera. Então, vão ser soluções em águas profundas, vamos dizer assim. Olhando lateralmente um ROV, ainda, né, que eu só girei o ROV para poder mostrar melhor, temos os flutuadores. O que são os flutuadores? Os flutuadores é o que vai equilibrar essa força-peso do ROV na água, né? Porque fora da água ele tem ali em torno, vamos dizer assim, de 3 toneladas, 3 a 4 toneladas, que é o que um work-class pesa, em média. Mas como que eu faço quando eu coloco esse ROV na água, como eu desloco ele? Através dos propulsores. Ele precisa ter algo ali que equilibre o empuxo dele, né? Então são os blocos flutuadores. Os flutuadores, ele é feito de material polimérico, né? Como se fosse uma prancha de surf lá, ou qualquer... Na verdade, ele está ali para equilibrar, né? Então, é um material polimérico, né? Geralmente macroesferas ou microesferas, a resina, para eu poder me deslocar. Então, na água, a tendência é que ele tenha peso neutro. E aí eu posso equilibrar. E, Adam, como que eu equilibro esse peso para que ele fique neutro ou levemente positivo ou negativo? Lastros, que são pesos de chumbo que eu coloco ali para poder equilibrar. Porque, imagina, eu vou colocar a ferramenta, tiro a ferramenta, eu estou alterando ali o centro de gravidade, eu estou alterando o peso dele na água. Então, eu tenho ali os flutuadores. E como eu faço o equilíbrio quando eu coloco mais peso ou menos peso? Com lastro. Eu lastreio ele ali com pesos de chumbo para poder manter sempre ele ou levemente positivo ou levemente negativo. Essa é uma pergunta interessante, caso alguém tenha no futuro. É o seguinte, Adam, o que é o melhor? Positivo ou negativo ou neutro? O ideal é que o ROV fosse neutro, porque eu teria a menor resistência possível para navegar com ele na água. Mas imagine, um caso de emergência que pode haver a ruptura, né, que possa haver uma ruptura do cabo armado ou do télio ou do umbilical em si, e eu perder esse ROV, isso é possível acontecer, eu estaria à mercê das correntes marinhas, porque ele não subiria nem desceria, ele ficaria ali a meia água, eu ia encontrar esse ROV só na África. Então, para que isso não aconteça, por uma questão operacional, de segurança, eu tenho que escolher, ou ele vai ser levemente positivo ou negativo, não pode ser muito, senão eu fico com muita resistência para pilotar ele. Mas eu tenho que escolher que ele fique levemente um ou outro. Vantagem e desvantagem, se ele tiver positivo, ele vai vir para a superfície, eu consigo resgatar ele na superfície. Mas nem sempre isso é interessante, porque se tiver muitas embarcações trabalhando na superfície, e um ROV desse vier para um thruster, por exemplo, de um FPSO, de uma plataforma, de um grande navio, ele vira vitamina. Então, nem sempre pode ser interessante se for um ambiente congestionado na superfície. Então, eu tenho que escolher. Pode ser que agora, se eu colocar ele negativo, ele vai direto, né, para o fundo. Tranquilamente ele tem um transponder, eu vou localizar ele e posso resgatar. Mas será que todo local é interessante estar negativo? Nem sempre. Se eu tiver ali poços vivos, linhas vivas de produção, às vezes eu não quero um ROV de 3 toneladas direto caindo como um peso morto no equipamento produzindo lá no fundo. Então, vai de projeto para projeto. Estou aqui me aprofundando nisso porque são perguntas, né? Isso cai em processo seletivo de ROV. Então, assim, eu tenho que optar ou positivo ou negativo, o ideal que fosse neutro, mas nem sempre eu posso aplicar neutro por uma questão de segurança operacional. O ROV ele tem propulsores. Os propulsores é o que permite ele se deslocar, né? São as hélices dele. Tem tanto os verticais quanto os horizontais. Os verticais me permitem para cima e para baixo com o ROV, eu preciso desse movimento para regular a altitude dele e a profundidade, como também os longitudinais, que permitem o movimento para frente, para trás, para um lado, para o outro e girar no mesmo eixo. Então, eu tenho geralmente 4 longitudinais, e eu posso ter de 1 a 4 também verticais, dependendo da potência do ROV. E o sistema eletrônico de navegação e controle de posicionamento é que os ROVs modernos, hoje os ROVs têm piloto automático, vocês têm os ROVs com station keeping, que é onde ele fica mantendo sempre a mesma posição geoestacionária. Então os ROVs têm alta altitude, alto depth, que são todos recursos automáticos que através de computadores
eles conseguem, né, através do cálculo ali, eu consigo manter o RLV em posição, ou até mesmo fazer uma pilotagem digital, onde eu consigo inserir lá, eu quero que você vá 5 metros para frente, e ele vai ali avançar 5 metros. Por quê? Porque há sensores ali, que nós chamamos de DVL, que são os Doppler Velocity Logs, que utilizam a referência do fundo para poder se deslocar e fazer os cálculos também. É isso que nós chamamos de Station Keeping, né, ou Parking Place, que são os métodos que utilizamos para manter o RLV em uma posição. Mesmo em situações de correnteza, né, e intempéries aí do ambiente, o RLV consegue, através dos computadores e dos sensores, se manter em posição, claro, até um limite aí das condições ambientais. Mas quando eu falo de sistema de RLV, eu falei do veículo, nós já entendemos o que tem no veículo. Mas para que esse veículo possa operar, possa intervir com o meio externo, possa atuar na construção, até mesmo na observação, na pesquisa, ele tem que ter um sistema por trás dele, que é desde a geração de energia, que pode ser, então, um gerador próprio da empresa de RLV, da operadora de RLV, quanto a energia da embarcação. Pode ser da embarcação também. Se a embarcação tiver condições de fornecer energia com a qualidade e quantidade que eu preciso, não tem problema. Eu tenho que ter um local onde eu realizo as operações, onde o piloto fica, né? Onde eu tenho ali os monitores, os joysticks, as telas. Se for um container, eu chamo de control van. Mas também pode ser uma embarcação que, desde a sua concepção do projeto, ela foi preparada, foi concebida para ser uma embarcação especial subsea, com a operação de RLV, e ela tem uma sala especial para operações com RLV, que nós chamamos de online room. Mas eu também tenho que ter, no sistema de RLV, um local para manutenção, a oficina da RLV, que se for um container eu chamo de work van, ou pode ser um workshop, né, uma oficina na embarcação. Por quê? Porque a manutenção do RLV é diferente da manutenção do navio, então você não utiliza ali da embarcação a mesma oficina da embarcação, são peças diferentes, é uma outra tecnologia, então nós temos um local para manutenção ali corretiva ou até mesmo preventiva e o local de operações. Tá? Por que eu coloquei aqui como container? No Brasil é muito comum ter isso em container, porque é prático, né? Você pega uma embarcação, por exemplo, que entra num bid aí de qualquer operadora exploradora de óleo, e ela, eu quero uma embarcação equipada com RLV, e nem sempre as embarcações elas vieram na concepção de engenharia preparadas com RLV. Então é muito simples você mobilizar em containers, né? Tem um container de operações, tem um container workshop, são módulos. Você instala os módulos na embarcação e você, de repente, faz um upgrade de uma embarcação que era uma simples embarcação de transporte, que só se deslocava de um ponto a outro na superfície da água, para que agora seja uma embarcação que tenha uma interação de subsea, ou seja, com leito marinho. Então, o RLV, um sistema de RLV, ele tem que ter um local para onde eu tenho ali os operadores, né, os pilotos, um local para manutenção e um sistema de lançamento. O sistema de lançamento é o que permite eu colocar esse RLV em segurança na água e também recolher esse veículo em segurança ao convés da embarcação. E por que isso? Porque eu estou falando já de um equipamento, no caso do World-Class, de 3 toneladas, 4 toneladas, um TMS, que é esse equipamento aqui amarelinho, que ele tem um peso em torno de 3 toneladas. Para que serve esse equipamento, Ada? Qual a diferença? Por que surgiu esse equipamento agora? Então, aqui ficou simples entender por que eu tenho um sistema de lançamento, né? O LAS, que é Launch and Recovery System. Eu tenho um guincho, o cabo que tem aqui no guincho é um cabo que tem que atingir a profundidade ao qual eu quero alcançar. Então, se eu quero operar com RLV a 3.000 metros de profundidade, no mínimo, eu vou ter mais de 3.000 metros, né? Porque eu tenho a catenária, eu tenho os desvios, né? Então, um contrato de RLV para começar, no mínimo, a gente tem que começar com 20% a mais da profundidade de cabo. Então, se eu vou operar 3.000 metros, eu tenho que, no mínimo, começar essa brincadeira aí com 3.600 metros de cabo. Por quê? Por causa das perdas ao longo do contrato, né? Eu vou reterminar esse cabo, igual um cabo de celular, que falha ali nas imediações do conector, um fone de ouvido que falha ali nas imediações também, né, onde é o ponto de fadiga. Com a RLV não é diferente. Ele tem um ponto de fadiga ali, onde trabalha muito, e eu faço reterminações preventivas e periódicas no cabo. Esse é um ponto. O outro são os desvios, né? Você não vai retinho ali, imagina, 3 km, você tem desvios, tem a catenária,
Então tem perdas também nesse caminho. Então, o primeiro fato é ter o cabo armado aqui, né, que está no tambor do guincho enrolado. E para que eu consiga ter mobilidade com esse ROV, eu tenho o TMS, ou seja, eu lanço o ROV até a profundidade de operação. Quando eu chego próximo da profundidade, ou seja, próximo do leito, eu desacoplo o ROV e aí eu consigo utilizar aqui o meu TMS. Por que isso? Porque permite maior mobilidade ao veículo, porque esse cabo agora ele não tem armadura de aço, porque ele não tem responsabilidade de sustentação mecânica. O cabo armado, sim. O cabo armado no seu interior tem os condutores elétricos e a fibra ótica, que é para comunicação, e os cabos elétricos, ou seja, os condutores elétricos para a potência. Agora, externamente, ele tem que ter uma armadura de aço que vai fornecer a sustentação mecânica do conjunto, ou seja, do conjunto TMS mais ROV. Agora, o Tether, ele não tem a responsabilidade de sustentação mecânica, mas o interior dele é idêntico ao cabo armado. Tem os condutores elétricos e também a fibra ótica. Então, eu estou falando aqui, o que tem na comunicação do ROV? O que tem no cabo, no umbilical do ROV? Condutores elétricos e fibra ótica. O ROV não é alimentado por gasolina, o ROV não é diesel que você coloca ali, não é o que circula ali. O que circula ali é eletricidade e informação óptica, né, na condição óptica através da fibra ótica. Então, esse aqui é o TMS, e aí me permite essa mobilidade. Adam, e o que tem nesse tambor do TMS? Eu tenho a quantidade de tether que vai me permitir a excursão do ROV. Por exemplo, se eu tiver 500 metros de tether, agora vocês concordam que eu tenho um raio de excursão para 500 metros? Então eu consigo me deslocar, a embarcação consegue parar a uma distância segura. Se for um navio que vai operar vai fazer um serviço em uma plataforma lá no fundo, eu consigo parar uma distância segura e o ROV percorrer essa distância através da excursão que tem em tether no TMS. Então, por isso que nós chamamos de TMS. O que significa essa sigla? Tether Management System. Significa Sistema de Gerenciamento de Umbilical. Por que é gerenciamento? Porque o piloto é quem gerencia. Não, eu até colocava nas provas lá assim, por que não é monitoramento? Porque gerenciar é diferente de monitorar. Se eu gerencio, eu controlo, eu defino. Monitorar, eu acompanho. Então, quem gerencia o tether é o piloto. Então, o piloto ele tem que, além de se deslocar, voar com o joystick, ele libera mais cabo, recolhe. E ele nunca pode deixar muito, porque senão ele fica agarrado em algum lugar, igual uma linha de pipa. Ou ele não pode também não liberar cabo, senão ele não se desloca. Então, ele tem que sempre deixar a quantidade ali ligeiramente folgado, para que ele consiga se deslocar. A isso chamamos de gestão do tether. É um dos pontos que é cruciais aí na vida de um piloto de ROV. Mas vamos seguir. Tem um outro, que é um outro tipo de TMS, que chamamos de cage, ou melhor, gaiola. Tudo no sistema é igual aqui. A diferença, a gente só pode ter esses 3 tipos, tá, gente? Se um dia vocês conversarem com alguém, eu sempre brinco com o pessoal assim. Conversou com um profissional de ROV, você pode, se você quiser entrar numa conversa alto padrão, ele não tem por onde sair quando você fala assim, meu amigo, você trabalha com ROV TMS do tipo Top Hat, TMS do tipo gaiola, ou você trabalha com ROV Free Swim? Ele vai ter que te responder um dos 3. É impossível ele não responder um dos 3. Vocês conheceram aqui o TMS do tipo Top Hat, tá vendo? Que é no topo, o ROV acopla embaixo dele. O outro que existe é o TMS do tipo gaiola, que não deixa também de ser um sistema de gerenciamento do tether, só que aqui o ROV estaciona dentro, como se fosse uma garagenzinha, uma gaiolinha. Ele entra, fica protegido e sai. Qual a diferença de um para o outro? Não tem melhor nem pior, depende do meu projeto. A gaiola protege o ROV, ele fica lá dentro protegido. O Top Hat já não protege, mas me permite mobilidade. Eu posso instalar um monte de ferramenta no ROV, transformar ele num cangaceiro de tanta ferramenta que não tem influência, porque o acoplamento dele é no topo. Uma gaiola, eu já não posso ter essa mobilidade de instalar tantas ferramentas, porque ele se ajusta, ele entra justo na sua garagem, porém ele vai ficar protegido. Então, vantagens e desvantagens de cada modalidade. Agora, além da gaiola, nós temos o ROV no modo Free Swimming. O que é o modo Free Swimming? Eu não tenho TMS. Eu estou conectado diretamente ao cabo armado. O que significa que o ROV vai se deslocar ali também o cabo armado. Só que tem que ter Vocês concordam que vai haver uma resistência maior? Vai haver uma resistência maior por quê? Eu estou falando de um cabo armado que pesa em torno de 5 kg por metro. Imagina 3.000 metros.
O ROV ele tem que se deslocar e deslocar aquela massa de cabo armado que não é flexível, é uma massa metálica, que na água também tem influência. Então, para eu ter um ROV free swim na margem de Port Class, o ROV tem que ser potente. Então tem que ter uma potência acima de 125 HP, senão ele não consegue se deslocar. A outra coisa, ele não consegue se deslocar para muito longe, concorda? Porque ali vai ter um pêndulo, não é? Então ele não tem o raio de excursão que eu teria no TMS. Então tem limitações operacionais, mas tem vantagens? Claro que tem. Preço, um TMS custa em torno de $700 mil. Peso, um TMS pesa em torno de 3 toneladas, é mais peso para o sistema de lançamento. Manutenção, a equipe vai ter que prover a manutenção do TMS. Então, eu tenho vantagens de outro lado e desvantagens no lado operacional, mas muitas empresas operam com ROVs do tipo free swim, inclusive no Brasil, em especial empresas que operam em plataformas de perfuração, porque na plataforma de perfuração subentende-se, na maioria dos casos, que você só quer acompanhar ali o centro, né, onde tem a coluna de perfuração, então não há grandes deslocamentos, tá bom? É porque é pouco tempo para falar sobre tanta coisa, então eu vou tentar aqui, estou tentando ser sucinto. Mas para eu trabalhar com tudo isso que eu falei, eu tenho que desenvolver habilidades. E é óbvio que a gente não sai da escola, né? Ninguém vai sair da universidade, mesmo fazendo um curso de ROV, mesmo fazendo horas de simulador, você não vai chegar com a habilidade, você aprende, né? Essa habilidade é desenvolvida ao longo da sua carreira, por isso que você ingressa como trainee de ROV, para que você seja treinado na operação, como operar, como acoplar, como desacoplar, como operar com os manipuladores. Daí, então, você começa ali a ter esses skills, vamos dizer assim, né? Essas habilidades da operação. Então, isso é uma coisa que você aprende no campo. Então, a pilotagem é parte do dia a dia. Aprender a pilotar um ROV é parte do dia a dia. Aí tem uma foto minha, 50 quilos menos gordo, com cabelo ainda, na época que eu operava os ROVs. Hoje eu ainda opero, mas na época que eu era piloto. Então, outro ponto, né, depois da pilotagem, como eu falei lá no nosso planejamento, é a manutenção. Então, nem só de operações de pilotagem vive piloto de ROV. É muito normal você ver os pilotos de ROV postando lá no Instagram, pilotando, mas ninguém posta sujo de graxa, ninguém posta cortando cabo e graxando. Por quê? Ninguém toca no sistema de ROV, a não ser o profissional da área de ROV, um piloto de ROV, um supervisor. Então, faz parte do dia a dia. Vai ter hora que você vai estar pilotando, super tranquilo, arrumadinho, cheirosinho, e quando arrebenta um cabo ou quando tem que engraxar um cabo, é a equipe de ROV que vai fazer, vai se sujar todo de graxa que vai fazer, não vai chamar pode até chamar alguém para ajudar, mas quem vai ser o tomador de decisão ali e o detentor do conhecimento é a equipe de ROV. Que tipo de manutenção é essa? Pode ser a manutenção mecânica, elétrica, eletrônica, instalação de ferramentas, as mais variadas possível. Por isso que a gente tenta montar uma equipe coesa, né? Não pode ter uma equipe só de eletrônicos, uma equipe só de mecânicos, uma equipe só de eletricistas, uma equipe só do pessoal do software. Por quê? Porque a gente tem que ter ali uma troca de experiência para que essa equipe seja coesa, né, e some ali conhecimentos ali na hora da necessidade, em especial das manutenções, que é onde o bicho pega. Quebrou, a gente tem que voltar à operação o mais rápido possível, então isso vai contar muito com a qualidade técnica da equipe. Mas qual é a área de atuação, Ada? Quais são as áreas onde que esse ROV atua? Eu trabalho com a ROV desde 2006, janeiro de 2006, né? Até então eu era da Marinha, e desde 2010 eu trabalho com treinamento. Quando eu fiz o meu treinamento, quando eu ministrava treinamento em 2010, eu falava assim, o ROV entra em todas as fases de exploração e produção de óleo e gás, menos, com exceção da sísmica. Era assim que a aula era dada. Hoje, se eu ministrar uma aula dessa, eu estou mentindo, eu estou desatualizado. Hoje o ROV ele atua em todas as fases da exploração de óleo e gás, incluindo a sísmica e ainda considerando descomissionamento, que é quando eu já explorei pra caramba, já raspei o tacho, eu tenho que chegar lá e tirar tudo, né, por uma questão ambiental. Então, o ROV, eu já trabalhei com sísmica com ROV há pouco tempo. Então, a gente entra desde a pesquisa, aí eu coloco esse exemplo aqui, o navio branco é um navio da Marinha, o Vital de Oliveira, já trabalhei muito com esse navio também, ele também tem ROV, é um ROV para 4.000 metros. Então, desde a pesquisa, onde está inóspito ali o campo, o ambiente, depois na perfuração, depois na construção, onde eu vou interconectar os poços, e na própria produção. Então, o ROV ele atua em todas as áreas aqui, né, em todas as fases. Além disso,
Quando eu falo de pesquisa, pode ser desde o momento inóspito ali, como eu falei, o ROV está ali, ó, só mapeando, que nós chamamos de survey, tá bom? Quando eu falo pesquisa, algo sobre subsea, nós falamos assim, survey. Vamos fazer um survey com ROV. O que é o survey? Eu vou analisar, vou fazer um levantamento. Esse survey pode ter nenhum tipo de intervenção, como eu falei, apenas imagens ou apenas sensores, como também tem ali aqui a foto, a imagem de uma coleta de amostras, por exemplo, do leito. Esse leito é cascalho, é arenoso, vamos pegar uma amostra para ver qual é a composição, então eu vou fazer ali pesquisas, né, que são survey com ROV. Eu posso ter também o acompanhamento de mergulho, como eu falei, o mergulhador vai trabalhar ali, não necessariamente vai ser o ROV, mas o ROV, por uma questão de segurança, acompanha o trabalho do mergulhador e auxilia o mergulhador, levando uma ferramenta, gerando imagem. Então, existem ROVs, contratos ali de mergulho, onde os ROVs também atuam em parceria com o mergulhador. Óbvio que em água rasa, né? Abaixo de 300 metros, eu já tenho apenas o ROV trabalhando. E a intervenção, que aí é o nicho do ROV, só entra o ROV. Uma intervenção submarina em águas profundas, somente o ROV vai trabalhar, em especial o ROV World Class, que são ROVs para trabalhos mais pesados, né? Ali eu tenho a hidráulica muito presente, a força hidráulica muito presente. Hoje, por questões ambientais, temos ROVs modernos elétricos, mas ainda assim, quando eu falo de potência, associa-se à hidráulica, né? Então, temos aí os ROVs hidráulicos na vanguarda aí das operações pesadas. Eu estou falando de 250 HPs, ROVs de até 300 HPs, ou seja, alta potência hidráulica para intervenções submarinas. Agora, por que há disso tudo? Qual o fundamento? Aqui eu pego esse layout submarino, eu gosto muito dessa figura, que tem ali, né, uma miscelânea. Tem as embarcações na superfície, tem os poços de petróleo, tem os manifolds, tem as interconexões dos dutos, tem as ancoragens. Então, por que eu peguei isso? Vamos considerar que em algum momento isso era virgem, era inóspito, não era uma área explorada. Mas em algum momento assim, poxa, vamos ver se tem hidrocarboneto nessa área, vamos conferir, e aí tiveram ali os ensaios sísmicos. ROV atua na sísmica? Sim, atua. Olha, identificamos que tem grande probabilidade de ter o hidrocarboneto nessa área. Vamos perfurar os poços prioritários, os poços de exemplo, né, ali? Vamos. Vai ter ROV nas unidades de perfuração? Vai ter ROV. Tem que ter ROV. Tem interação com leito? Tem que ter ROV. Perfuramos ali os poços prioritários, encontramos, vamos perfurar então os poços comuns ali, os poços de produção? Vamos. Vai ter ROV? Vai ter ROV. Olha, agora já perfurou os poços, vamos fazer a completação dos poços, instalar os equipamentos? Vai ter ROV? Vai ter que ter ROV. Olha, então beleza, instalamos aqui, vamos trazer as embarcações? Vamos. Tem que ancorar essas embarcações, tem que ter ROV para isso? Tem que ter ROV. Olha, agora temos as embarcações no local, temos o poço completado ali, as unidades, vamos então instalar os manifolds, fazer a construção e interconectar os dutos a essas embarcações para que elas recebam a produção. Tem que ter ROV nisso? Tem que ter ROV muito nisso. Olha, agora sim, estamos com tudo conectado, temos que testar a estanqueidade, fazer teste de overpull, tem que fazer tudo para ver se vai funcionar antes de liberar a produção. Tem que ter ROV nisso? Tem que ter ROV nisso. Olha, agora vamos produzir, não precisa mais da ROV. Não, precisa sim. E se der errado? E se vaza? E quando alguém aperta um botão lá no FPSO e não funciona, eu tenho que atuar localmente lá embaixo na árvore de Natal, lá no manifold. Tem que ter ROV? Tem que ter ROV para isso. Produzir durante muitos anos, 50, olha que legal, 70 anos, muito tempo produzindo no Brasil. Mais do que a expectativa. Agora acabou, secou tudo. Tem que descomissionar, tem que arrancar tudo lá do fundo. Tem que ter ROV? Tem que ter ROV. Então, a gente está falando aqui desde a sísmica, desde a pesquisa, até o descomissionamento. Todas essas fases foi necessário a utilização do ROV. E eu nem citei aqui os programas periódicos preventivos que tem que ter, né? Eu tenho equipamentos lá no fundo durante anos, eu tenho que acompanhar a vida do campo, acompanhar a vida desses equipamentos, até por uma questão ambiental. Então, o ROV, ele atua em todas essas fases. Então, é um elemento importante, ele é o operário lá no fundo do mar, assim como o ser humano está para a superfície, o ROV está para a parte subsea. Seguindo ainda,
Como que eu faço isso, Adam? Você só falou do ROV, mas assim como um ser humano não faz tudo sozinho, precisa de ferramentas, o ROV também precisa de ferramentas para atuar. E aí entra um nicho muito interessante, que é o desenvolvimento de soluções submarinas. São ferramentas que vão ser interfaceadas no ROV. Então eu tenho cortador, eu vou ter ali desde a chave de boca, eu sempre brinco o seguinte, tudo que você associar que o ser humano faz aqui, você vai ter uma correlação com o ROV. Aí uma vez alguém falou, e cotonete? Tem sim. Inclusive tem uma ferramenta que nós chamamos de cotonete, que é para limpar ali a cabeça do poço. Então, vai ter. Tem tesoura? Tem tesoura hidráulica. Chave de boca? Tem. Só que como a gente não tem a destreza no ROV de sentir, ter o feeling do torque, eu tenho uma Torque Tool, que através de um software eu aplico o torque, eu aplico o sentido, horário ou anti-horário e a quantidade de voltas que eu quero. Para abrir um parafuso, para fechar um parafuso, né? Ou apertar, ou folgar, ou abrir ou fechar uma válvula. Eu tenho uma esmerilhadeira, é possível? É possível, temos sim a grinder. Então, um cortador. Então, eu coloquei aqui só apenas um exemplo das mais utilizadas mundialmente, que são essas imagens, mas nós temos, isso eu não conseguiria fazer um curso sobre... Nem uma cadeira sobre, porque é como se eu falasse assim, vou falar aqui, vou fazer um curso ou uma palestra sobre a possibilidade de ferramentas utilizadas pelo ser humano. São muitas coisas, eu vou ter que segmentar, né? Ferramentas que um pedreiro usa, ferramentas que um eletricista utiliza. Então, é a mesma coisa para o ROV. Depende da operação, você tem uma gama muito grande de ferramentas aplicadas. E existem empresas hoje, a gente está aqui conversando, que estão desenvolvendo ferramentas e soluções através do ROV. A única diferença é que eles vão considerar a interface com o ROV, ou vai ser uma alimentação hidráulica, elétrica e, com certeza, um feedback eletrônico. Então, as ferramentas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Eu sempre dou um exemplo, quando eu estou em aula presencial, eu pego geralmente tem porta nas salas, né? Eu falo assim, olha, se eu quiser abrir essa porta, eu consigo com o meu braço, não consigo? Consegue sim, eu abro a porta e fecho. Agora, se essa maçaneta dá um problema, eu tenho que reparar, não tem? Tem. Aí eu preciso de uma chave Phillips. A mesma coisa no ROV. Eu não consigo fazer tudo só com os manipuladores. Na maioria das vezes, eu vou ter que ter uma operação indireta através de uma ferramenta submarina. E como eu falei sobre as áreas, mas ok, eu entendi a área, entendi que atua na pesquisa, vai até descomissionamento, bacana, mas e aí, como que fica essas embarcações? Que tipo de embarcação utiliza esse recurso que você está apresentando para a gente aqui hoje? As embarcações que são equipadas com a ROV são as plataformas, né? Então, porque quando eu falo embarcações, essa é uma coisa que eu sempre converso com as pessoas também. Vocês sabem qual é a diferença entre embarcação e navio? Porque a embarcação é global. Tudo que eu embarco, uma balsa é uma embarcação, um barco de pesca é uma embarcação. Agora, quando eu falo plataforma, eu estou sendo específico. A plataforma é uma embarcação, mas nem toda embarcação necessariamente é uma plataforma. Então, as embarcações equipadas com ROV, eu estou generalizando aí, podem ser plataformas, podem ser balsas, podem ser navios. Então, as plataformas de perfuração são embarcações que necessariamente têm que ser equipadas com ROV, porque você não perfura sem saber onde você está perfurando, né? Você não consegue perfurar ali se você não vê o ponto, se você está no ponto certo, se como está perfurando, se está penetrando a coluna. Então, as embarcações, um tipo de embarcação equipada com ROV, condição sine qua non, são as plataformas de perfuração. Outros são os navios especiais. Por que você chama de navios especiais? São uma nomenclatura da própria Petrobras aqui no Brasil e depois eu descobri que mundialmente falando. Navios especiais porque são navios que têm uma atividade além do que se deslocar na superfície da água de um lado para o outro. Ela tem uma interação com o leito marinho, né, com a parte subsea. Essas embarcações elas podem ser os PLSVs, que são os Pipe Laying Support Vessels, podem ser os RSVs, todas essas siglas já dizem qual é a atividade de fim da embarcação, que são os ROV Support Vessels, pode ser um DSV, que são os Dive Support Vessels, pode ser um AHTS, que são os Anchor Handling Tug Ship, ou as embarcações do tipo SESV, que são os Subsea Equipment Vessel, né, Installation Vessel, porque essas embarcações, cada uma tem uma finalidade. O PLSV é o lançamento de duto, o lançamento de linha, que vai interconectar, como eu falei, a produção
até a chegada na embarcação, né, a produção até a chegada na embarcação de produção. Agora, o RSV é uma embarcação que diz ROV Support Vessel, ela tem um ROV ali pronto para atividade. Então, é uma embarcação que a gente pode dizer assim, faz tudo, fica ali para desempenhar as operações com ROV. O DSV, que é o Dive Support Vessel, o nome já diz dive, esse dive é mergulho humano. É uma embarcação de mergulho humano que também é equipada com ROV para dar o apoio. Os AHTS são as embarcações de ancoragem. Por que ancoragem, Ada? Essa aí, às vezes, as pessoas ficam na dúvida. A ancoragem, como eu falei, vai chegar ali um FPSO, eu não saio a ermo ancorando ele é ancorado a um ponto específico, preciso, da onde vai estar a produção do poço. Então, o ROV ele auxilia nesse ponto de ancoragem com precisão. Então, os AHTS são embarcações de ancoragens que auxiliam as ancoragens de plataformas, FPSOs, e são equipados também com ROV. Quando não equipados com ROV, eles solicitam a presença de um RSV para auxiliar na ancoragem da embarcação. Os SESLs são embarcações especiais também para a instalação de árvore de Natal, manifold, que fazem essa etapa também de completação do poço. Tá bom? Então, essas embarcações são consideradas embarcações especiais. Outro tipo de embarcação especial são os SSCVs, que não é muito comum no Brasil, mas de vez em quando de vez em quando podemos observar aqui também no Brasil. São embarcações que significam, esse SSCV significa Semi-Submersible Crane Vessel, que são embarcações dotadas de um grande guindaste que instalam jaquetas de produção, que são plataformas, e podem também descomissionar. Elas têm um convés muito grande e amplo, né, para essa parte da construção, e também são equipadas com ROV. Já trabalhei em embarcações como essas também. Então, são embarcações especiais. Agora, e essa carreira, né, desse profissional? Como que é dada a carreira de um profissional que trabalha na área de ROV? Primeiro, que todo profissional de ROV, seja ele hoje um diretor de empresa, um gestor, ele foi trainee um dia. Você não tem como, não é como eu brincava, né? Sempre brinco, como eu fui da Marinha, assim, se eu tenho nível superior, eu vou chegar já como supervisor. Não tem como. Você tem que ingressar como trainee exatamente por aquela situação que eu falei de você ter que aprender as habilidades de pilotagem, manutenção. É um cargo que você não sai da academia sabendo o que fazer. O que é um trainee, né? Às vezes eu explico isso em algumas palestras também, ou corporativas ou acadêmicas, a diferença de um trainee para o estagiário. Um estagiário, ele não tem um vínculo empregatício, né? Eu sou um estagiário, como eu fui um dia, eu posso ou não ser efetivado pela empresa, ele é uma questão de legislação. O trainee não, ele é um profissional que ele está ali aprendendo no cargo, no campo, algo que ele não sai da academia sabendo. Então, assim, o trainee da Vale do Rio Doce. Então, ele tem um programa trainee. Por quê? Porque ele tem que aprender antes de ocupar o cargo, antes de ocupar a função, ele tem que aprender o desenvolvimento, porque ele não sai da academia pronto para aquilo. Então, o trainee de ROV é necessário. É necessário que você comece como trainee, e você pode ter, né, algumas empresas têm níveis de trainee, não é muito comum, mas algumas têm, né, A, B, C, 1, 2 e 3, Júnior, Pleno e Sênior, e essa é a fase inicial da carreira de um profissional da área de ROV. Então, você começa como trainee de ROV, como eu fui em 2006, é necessário começar como trainee. Depois de trainee, você é promovido a piloto de ROV. Algumas empresas podem chamar de operador técnico, né, mas geralmente piloto de ROV. Todos esses cargos são offshore, ou seja, você embarca, porque não tem como você pilotar ROV, né? Você vai ter que estar embarcado. E aí, possui variações dentro da função, como a B e C. Aí não é possivelmente não, realmente possui. Todo cargo de piloto tem, né, os níveis A, B e C, 1, 2 e 3, depende de que empresa quer chamar. Júnior, pleno e sênior, e é uma fase intermediária da carreira. Você já é um piloto, você já desenvolve ali essa função. Depois, você pode se tornar um supervisor de ROV, também é um cargo offshore, possui variações dentro da função, né, Júnior, pleno e sênior, A, B e C, 1, 2 e 3, como eu falei, é uma fase madura da carreira, que já é um cargo de liderança. Depois disso, você pode se tornar um superintendente de ROV. Nem todo contrato necessariamente tem superintendente, mas contratos com 24 horas, 2 ROVs, 2 equipes, é necessário ter um superintendente que é o gestor a bordo. Possivelmente também vai ter variações, é uma fase sênior da carreira.
Só que, além disso, tem também a carreira onshore, né? Você pode ser um coordenador de ROV, como você também pode se tornar um gerente de ROV, e aí, depois disso, diretor já não é só ROV, né? Seria operações. Então, tem esse Y na carreira. Você pode chegar a um superintendente de ROV quando você está no meio offshore, ou um gerente de ROV quando você está aí no meio onshore, né? E geralmente os salários são equiparados, né? Por causa desse Y na carreira também. Agora, como que é o pré-requisito, né? São perguntas, eu já tentei me adiantar as perguntas. Qual é o pré-requisito para essa área? O pré-requisito profissional da área de ROV, ele inicia sua carreira sempre como trainee, como eu falei, independente da formação e graduação. O iniciante na carreira ele precisa obter treinamento para ocupar o cargo de piloto e operador de ROV, e as próprias empresas investem nesses treinamentos. Por exemplo, quem é de mecânica vai ter que aprender o perfil para esse profissional é multidisciplinar. Então, se a pessoa é mecânica e não quer nunca saber de eletrônica, ela não é o perfil de ROV, porque você vai ter que aprender as outras esferas para que você desempenhe, né, a sua função, porque não fica ali, eu sou só eletrônico, eu sou só o cara do software, eu sou só a pessoa da eletricidade. Não, você tem que aprender as outras áreas, a empresa vai investir em treinamento e você também vai compartilhar seu conhecimento e aprender com os outros também. Qual é o pré-requisito básico para essa área? É o ensino médio técnico, esse é o básico, né, ou superior completo, com formação nas áreas de mecânica, no caso engenheiro, mecatrônica, eletrotécnica, eletrônica, eletromecânica, instrumentação, automação industrial e também petróleo. Não é muito comum engenharia de petróleo, mas é possível. Quando tem essa conotação engenharia de produção, engenharia de petróleo, é desejável que tenha uma formação técnica ali para dar um background técnico, como mecânica, eletrônica ou eletrotécnica. Tem que estar regularmente registrado no CRT, se for técnico ou CRE, se for engenheiro, ou em processo de obtenção, se for alguém que ainda estiver, né, se formando. O inglês preferencial intermediário, falado e escrito, é a preferência, é o grande diferencial dessa área. O inglês é muito difícil de conseguir captar profissionais que têm um pouco de proficiência no inglês. Eu não estou falando de falar inglês fluente, a gramática perfeita, mas sim de conseguir se comunicar, entender, ler um manual, saber o que está sendo falado, ou que se for embarcar, falar, né, quero morrer, por favor me desembarca, não gostei daqui, alguma coisa assim. É uma comunicação básica, né? Eu, por exemplo, eu dou um exemplo que eu fui fazer uma entrevista, a menina era até engenheira, e eu falei assim, hello, ela, Kitty? Eu falei, como assim? Né? Então, assim, é um básico, né? Você conseguir responder, você conseguir falar, né? O inglês preferencial, então, é um grande intermediário, ele é um grande diferencial para essa área. E o domínio de informática? O domínio de informática também é interessante. Aqui não é exigido, é claro que é um grande diferencial. Se você souber muito sobre programação, sobre informática, é um grande diferencial para a área. Mas não é isso que está dizendo aqui, você tem que programar, tem que fazer. Mas é você saber que para que um monitor de uma câmera de ROV, como qualquer monitor ou sensor, ele precisa de alimentação e sinal. Se eu vou tentar fazer uma apresentação para vocês e ligar um cabo HDMI, e aí eu não alimento o monitor em 110 volts, não vai ter apresentação, porque eu preciso ter a alimentação na tomada e o sinal do meu laptop indo para ele. Agora, se eu cortar um dos dois, não vai haver apresentação, concordam? Se eu tirar o cabo HDMI, vai ficar no signal. Mas se eu também arrancar a tomada, não vou ter nenhuma mensagem no signal, porque eu não tenho potência. O ROV, como eu falei, ele tem potência e também tem telemetria. Então, eu quando fui gestor, eu era acordado de madrugada, 3 horas da manhã, porque o meu supervisor ligava e falava às vezes assim, olha, a câmera deu ruim, vamos entrar em downtime, uma embarcação de $240 mil por dia, vou subir com a ROV, vou perder 6 horas, proporcionalmente, e ele, vou subir com a ROV. E eu falei assim, poxa, tenta ver se não está desconectado, liga e desliga o monitor. Ele, como é que você adivinhou isso? Poxa, então antes de você ligar para o seu gestor, se você souber que antes de você, né, for alarmar ou ser alarmista, você vai checar se a alimentação está ok, se o cabo de sinal está certinho, está apertado, porque navio tem ali tem a trepidação, né? Tem ali os movimentos, então pode ser que algum cabo desconecte ou desencaixe, já é uma grande vantagem. Eu já considero domínio de informática. Se você sabe, né, que você precisa ter alimentação ou ter sinal, isso aí é grande domínio de informática para nós, porque
fica difícil, né, você parar uma operação porque você simplesmente não resetou o computador. Às vezes tinha isso, reseta o computador e tenta de novo, e às vezes funciona. Então, isso é um domínio de informática, porque isso é colocado, porque quem não tem essa desenvoltura fica difícil para trabalhar, porque você está trabalhando com equipamento, é robótica, né? Ali tem interface, tem aplicativos, tem softwares, tem eletrônica, e aí pelo menos a pessoa tem que ser interessada a aprender o que tem em mãos ali. Então, esses aí são os pré-requisitos. Aí tem treinamentos na área, claro, né? Existem treinamentos hoje, há muito mais. Na minha época não tinha tanto, teve uma época que não havia, você só apenas fazia um processo seletivo. Então, existem treinamentos, hoje tem treinamentos online, treinamentos presenciais que te dão, né, assim como eu estou aqui fazendo na palestra, mas a vivência do que é isso, né, explicando melhor sobre a área, até mesmo tecnicamente falando. Aí é um exemplo de treinamento online também, isso é um grande ganho, não tinha nada de informação, quase não tinha literatura sobre o assunto, hoje já temos. Um exemplo, eu coloco esses exemplos aqui porque são treinamentos que eu participo, né? Hoje a gente está investindo bastante na formação de profissionais, então é um treinamento prático lá com manipuladores, em oficina, ensinando para os alunos, treinamentos em simuladores também, onde conseguimos simular as operações, as mesmas operações que são feitas no mar. Aqui tem, né, treinamento também, a foto do treinamento de simulador. Temos investido bastante também na parte de realidade virtual, né, para poder trazer essa vivência para os alunos, é algo novo também. E aqui espaço para as perguntas, porque eu falei que aqui está contando 72 minutos e eu nem sei se está indo bem ou se está indo mal. Obrigado, meu camarada. Obrigado, foi muito bom. Muito bom. Eu vou falar, eu acho que você já deve ter escutado isso trocentas vezes, mas eu lembrei, na verdade, do Titanic, né? Porque provavelmente foi um bichinho desse que foi lá embaixo pela primeira vez e tal. Sim, esse é muito importante, essa questão do Titanic, porque aqui, o filme em si mostra, no início, um ROV, né? Um ROV de intervenção, onde ele tira, ele entra, ele ingressa, aí ele vai ali, não tirado e tal. Aquilo ali é uma intervenção de um ROV World Class. Um outro ponto é o ROV tripulado, né? Nós vimos agora o acidente, não foi? Que o pessoal, então, assim, um ROV tripulado, classe 5, né? Então, ali a gente começa a observar as classes de ROV já ali no filme, né? Uma vez teve também na Netflix um documentário que fala sobre Titanic, que os pilotos de ROV dão uma aula sobre ROV, sobre TED, de se enrolar, que eram vários ROVs ao mesmo tempo trabalhando. Então, assim, é muito bom. Eu dou muito esse exemplo também, porque fica uma coisa mais acessível, né? É verdade, fica bem meio cultura pop, né? Então o cara já tem uma certa noção, né? Mas deixa eu te perguntar, cara, onde geralmente são fabricados? Tem muitas empresas que fabricam isso? Você tem noção? Sim. Hoje, eu já fui muitas vezes para os Estados Unidos e para o Reino Unido. Hoje quem lidera a fabricação nessa tecnologia de ROV são os americanos, né, Reino Unido e a Noruega, né? Temos hoje a China também, que fabrica, mas está muito mais nos ROVs de classe 1 e classe 2. Temos China, Canadá, alguns países da América Latina como Chile, mas assim, quando eu falo de World Class e Trenchers, eu estou falando aí desse eixo aí, né? UK, Estados Unidos e Noruega. Deve ser uma indústria bastante multidisciplinar, né? Foi o que você falou, não adianta você querer ficar focado numa área só, que você vai acabar ficando para trás no final das contas. Senão você consegue conversar com as pessoas que estão no mesmo projeto, né? Exatamente. Outra coisa, a gente está falando aqui, né? Eu foquei em falar sobre a parte offshore e tudo mais, mas tem esse ponto que você tocou, que é o latente, que é assim, desenvolver. As empresas contratam desenvolvedor, você precisa desenvolver os softwares, você precisa desenvolver as ferramentas, você precisa fabricar os ROVs. Então a gente fala muito sobre operar ROV, né? Você é operador de ROV, mas pouco sobre a fabricação. E tem muitos brasileiros que trabalham, né? Nas fábricas de ROV. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa tecnologia desenvolvida, assim, fábricas de ROV. Tem, assim, as empresas estão desenvolvendo um ROVzinho pequeno, outro. Infelizmente, nós não temos. As universidades, todas que eu palestro, têm um projeto de ROV, mas muito me entristece ver que, assim, a parte estrutural é feita no Brasil e compra câmera, compra eletrônica lá de fora e monta. Então, assim, ainda não vi algo genuinamente brasileiro.
A gente tá engatinhando bastante ainda, né? Sim. Tem uma pergunta aqui do Rickson. Para ser trainee de ROV, precisa de ter como é que é? HUET, Hewitt, é isso mesmo? Antes? Ou geralmente a empresa fornece? Infelizmente, na minha época, você não precisava ter nenhum desses treinamentos, né? Você só precisava ter a formação técnica, fazer o processo, a empresa te enviava. Hoje, ela considera isso como um grande diferencial também. Eu vou até colocar isso também na minha. Infelizmente, hoje as empresas preferem que você já tenha, mas não é só pela questão do custo, não. É pelo time, porque é uma semana de treinamento que você vai fazer, então você fica disponível imediatamente para a empresa, para ela já te enviar para os treinamentos. Sim, ele quis falar sobre CBSP, que é o curso básico de segurança em plataforma, e o HUAT, que é o Helicopter Underwater Escape Training, que são cursos básicos para embarcar. Qualquer pessoa que embarca tem que ter por questão de segurança. E sim, infelizmente hoje é um diferencial. Não é obrigatório, mas é considerado um diferencial quem já tem. Entendi. Valeu, Rickson. Gente, mais alguém tem pergunta aí? Pode abrir aí a câmera, o microfone, fique à vontade, tá? O Douglas está perguntando sobre o perfil do profissional, né? As vagas que existem, se algumas pedem algum circuito de imagens aqui. Se eu entendi muito bem aqui a pergunta dele. Boa noite. No caso, eu perguntei sobre circuito de imagem CFTV, que algumas vagas como uma exigência, curso de eletrônica e curso de imagem CFTV. Eu gostaria de saber o que seria esse circuito de imagem CFTV. É interessante. A parte de imagem, sabe o tipo de profissional que eu esbarro muito hoje? São pessoas que trabalharam nessa parte de fibra ótica, na net, porque o pessoal, assim, porque entende, né, sobre fibra ótica, os conceitos, como fazer manutenção. Mas o CFTV é pelo seguinte, lembra que eu falei que a ROV tem várias câmeras, né? E são várias câmeras, assim, estou falando de 7, 8 câmeras no ROV. Câmera traseira, câmera do bullet, câmera frontal, 2 câmeras. Então, assim, você precisa ter praticamente uma central de TV ali na parte do Control Van para você distribuir, né? Você vai distribuir para o capitão, para o cliente. Então, a embarcação toda, ela recebe essas imagens. E nós tínhamos muita dificuldade, o pessoal se enrolava, né, para a distribuição dessas imagens. Então, é um diferencial para quem tem esse conhecimento de CFTV, que é essa distribuição de imagens mesmo, das câmeras, como você tem, né, uma rede comum, né, como você distribuir, como você adereçar, né, esse vídeo aqui, estou mandando, o cliente às vezes pede, eu quero ver, aconteceu isso comigo, há uns 2 meses eu estava operando no Mar do Norte, e o cliente falou, olha, eu queria ter a imagem da ponta do braço, porque o nosso braço, ele tem a wrist camera, que é a câmera que fica no punho, e eu ia acessar um ponto de difícil acesso. E ele falou, tem como você chavear para que eu tenha aqui a imagem no telão da ponta do seu manipulador? Então, imagina, eu fiquei assim, caramba, como é que eu vou fazer? Você tem que ir lá, tem que adereçar, saber qual é o sistema. Então, quem tem essa desenvoltura tem um diferencial, é isso. Ok, obrigado, entendi. Valeu, Douglas. O Rickson fez outra pergunta, perguntou se há necessidade de ter ensino superior e ensino técnico, né? E o Guilherme está perguntando, quer saber mais informações sobre a Ecofocus, se há vagas para estagiar e tal. Sim, sobre a primeira, se o engenheiro também precisa ter o curso técnico, não. Agora tem uma condição, sendo muito sincero, eu tive muitos funcionários, né, muitas pessoas que ingressaram, que tinham o sonho de ir para a ROV, ou que trabalharam comigo em outros segmentos, que, por exemplo, se você tiver uma formação em engenharia de petróleo ou uma engenharia de produção, eu aconselhava assim, não precisa fazer outra engenharia de mecânica, uma engenharia mecânica ou eletrônica, mas faça um curso técnico. Você tem que ter um background técnico, você vai botar a mão na massa. Então, sendo muito sincero, eu falava assim, isso você não entra, procura outra vaga no offshore sem ser ROV. Mas meu sonho é ROV, desde pequenininho que é ROV. Então, você vai ter que ter um background técnico, porque você vai ter que compensar essa parte técnica aí. É diferente, agora o engenheiro mecânico não, ele já é engenheiro mecânico, claro que ele não precisa fazer um curso técnico, mas se for engenheiro de produção, vocês entendem, né? Engenheiro de produção está muito mais para questão administrativa, gestão de projetos, então ele tem que ter um background técnico, eu já provei aqui na palestra o porquê.
né? Agora, sobre a Ecofocus. A Ecofocus é uma empresa pequena, nós trabalhamos com a RLVs classe 1 classe 2, eu sou sócio dessa empresa. Eu também tenho a ADA em Subsea, por isso que vocês viram aí a ADA em Subsea, que é só para parte de treinamentos, por isso que o slide está assim. Nós hoje temos algumas demandas, sim, e vamos abrir em breve aí programas trainees com certeza, mas lembrando, nosso segmento, né, é pequeno, é um segmento classe 1, classe 2, vocês agora entendem por quê, RVs de menor porte, RVs mais baratos, RVs mais simples de operar, né, mas quem sabe um dia tendo aí também o World Class, mas sim, nós temos aí uma boa perspectiva pela frente. Que bom, espero mesmo que apareçam mais vagas. Com certeza. Mais alguma pergunta, gente? As pessoas hoje em dia ficam com vergonha de abrir a câmera, só no chatzinho. Tem uma situação, né, Júlio, que eu aprendi. Quando é bom que não fique o silêncio, porque o silêncio deixa o palestrante numa situação. Ou a palestra foi muito boa, que não teve dúvida, ou ela foi muito ruim, que as pessoas querem logo que termine. Então, às vezes é bom fazer apenas algumas perguntas para não deixar esse benefício da dúvida. Mas comigo você fica tranquilo, cara, porque eu sou chato mesmo. O Douglas fez uma pergunta aqui sobre pós-graduações, né? Qual seria a melhor pós-graduação? Engenharia, elétrica ou mecatrônica para atuar nessa área? Interessante. Até na graduação, né? Não tem... É interessantíssimo isso. O pessoal pergunta assim, qual é o melhor? Né? Muita gente fala, qual é o melhor? Eu não vou dizer qual é o melhor. Você pode dizer eletrônica. Eletrônica sempre é um filé mignon aí, por quê? Porque o RLV sempre vai ter que ter eletrônica, até se for um RLV pequeno, concorda? Classe 1, classe 2, ele deixa de ter muita mecânica. Agora, assim, eu já vi vários professores falando assim, tá faltando mecânico no mercado. Não tinha mecânico no mercado. Cadê os mecânicos? Cadê os engenheiros mecânicos? Então, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, se tiver na esfera, para RLV, tá? Tô falando de RLV. Para a esfera, para o RLV, a esfera mecânica, eletrônica, eletrotécnica é o melhor. Essas três. Adam, mas e a automação? Tá dentro, mas assim, o que eu tô falando assim, de cerne, de core, mecânica, eletrônica e eletricidade. Esses três, por quê? Eletrônica, sistema do RLV. Mecânica, estrutura do RLV e muito ligada à hidráulica. E a elétrica por causa da alta potência. Eu não cheguei a comentar, mas o RLV utiliza de 3 a 5 mil volts. É altíssima a tensão. 3 a 5 mil volts. Aí você não contente, pega esses 5 mil volts e sabe o que você faz? Você coloca na água. Não contente, a água é salgada. Não contente, um vaso de pressão. Não contente, a 3.000 metros. Então, como um amigo meu falou para mim, eu sou físico, isso aí é um equipamento fadado ao fracasso. Eu falei, não, peraí. Mas aí a gente toma as devidas providências. Assim, para você fazer com que isso funcione, você ainda não está satisfeito, você vai intervir com o meio externo, ou seja, vai cortar, vai mexer para bagunçar mais ainda o negócio. Então, dentro dessa esfera, mecânica, eletrônica ou eletrotécnica, esse é o que é mais requerido pelo mercado. Entendi. O Vitor acabou de fazer uma pergunta aqui, que seria até minha próxima pergunta, que era relacionado a uma pessoa que é engenheiro de computação. Porque ele está no meio do caminho, né? Ou seja, ele, na verdade, ele tem a competência de ser engenheiro, uma coisa técnica, no sentido de teoria, né? E ele está mais ou menos no meio do caminho porque ele está implementando sistemas, né? Vamos dizer assim, está fazendo uma automação de sisteos, né? Isso. Você acha que... Altamente empregado. Tem sim. A mais, o engenheiro, ainda mais a questão da computação é muito requerido, mas se ele tiver mais ainda um viés para eletrônica, por que eletrônica? Ele entende, eu acho que isso é muito fato para ele, né? Portas lógicas, é o que o RLV cobra. Né? Então, assim, se ele entende isso, que óbvio que, né, vai entender, ele está dentro. Agora, se ele não for para esse viés, se ele for para um viés muito do C++, não sei o que, e não tiver esse conceito eletrônico, se ele tiver esse conceito eletrônico, ele é o que é preciso para RLV, ele vai tirar onda no processo seletivo, porque vai ter um processo seletivo onde vai ter uma provinha técnica, e sabe o que vai cair? Ele vai fazer uma prova técnica eletrônica, vão ser portas lógicas, vai ser isso. Então, esse é o ponto. Entendi, muito bom. E o Rickson fez outra pergunta, perguntando se para ser relacionado para trainee precisa de alguma experiência anterior ou...
Não. Que não é necessariamente offshore, né? Não. Programa trainee tem dois tipos que as empresas podem querer contratar. A gente chama de borracha, que somos nós, que nós eu tô me enquadrando aí, né, galera? Como eu fui, você sai da academia e vai, é o borracha, mas eles também gostam de pegar um pessoal com experiência de mercado para mesclar. Uma equipe só de borracha não é boa. Porque é uma equipe que dá um problema, pessoal, ai meu Deus, estourou. Tem que ter alguém que vai falar assim, calma, garotinho, calma. Né, que tem experiência na indústria. Mas uma equipe só de experientes também não é boa, porque o borracha é estudioso. A placa eletrônica queimou, ele é curioso para abrir e falar, eu achei um diodo aqui, vou trocar. Então, pela experiência, eu já fui gestor, né, eu estou falando já do âmbito do gestor, aí a gente pensa assim, vamos mesclar. Vou fazer um programa trainee que eu tenho 32 vagas, vou pegar 16 borrachas e 16 do mercado. Alguém que tem experiência de vida para poder mesclar essa galera aí e trocar experiência, essa é a verdade. Ah, sim. Na verdade, tudo é equilíbrio, né, vamos dizer assim, né? Isso. Você tem que ter a molecada que está com vontade de aprender e tem que ter o cara que também é mais velho que também está passando a experiência, né? Isso aí exatamente. Acho que em qualquer âmbito, vamos dizer assim, né? Sim. Em qualquer área. Mais alguém tem alguma pergunta? Aqui tem um monte de gente digitando aqui. Guilherme, Nayane. Vocês podem falar também, gente. Não fica com vergonha, não. Fala, Yasmin. Eu tenho uma pergunta sobre a questão, assim, o que você vê de perspectiva futura do ROV? Porque hoje em dia a gente também vê muito falando sobre a questão da inteligência artificial, até mesmo na indústria, né, de óleo e gás. Mas é muito interessante que a gente vê que realmente, apesar de ter toda essa automação do equipamento, sempre tem uma mente humana por trás, né? Então, assim, você acha que isso também vai ser cada vez mais implementado também nos ROVs, a questão da inteligência artificial, a questão de ser cada vez mais automatizado? Muito boa pergunta. Sim, o emprego da inteligência artificial, isso já está acontecendo, tá? Já está acontecendo já. As empresas de ROV, inclusive os fabricantes, com as intervenções já utilizam a inteligência artificial. Hoje em dia, só para você ter uma noção do que eu falo, que tem a ver, você consegue acionar e pilotar o ROV não mais de bordo. Você consegue acionar, por exemplo, alguém me chama aqui, eu vou no centro da empresa e eu consigo, né, fazer um link como você faz um acesso remoto. E eu pilotar literalmente, remotamente, onshore, ou seja, eu vou lá então, olha o que acontece. Hoje em dia, daqui a pouco as pessoas não vão, entre aspas, precisar embarcar. Eu consigo operar o ROV de casa. Se eu for um piloto bambambam, acessa aí que o pessoal não está conseguindo fazer, eu vou lá, entro no link e eu opero o ROV, porque é um link, né? Os AUVs estão aí, né? Eu não falei sobre AUV porque a palestra é sobre ROVs, mas os AUVs são os veículos autônomos. Os veículos autônomos, você agora não tem mais a presença do piloto, né? Você programa, aí que entra aí, pessoal, muito bom para programadores, AUV, o setor de AUV, que são os veículos autônomos. Você programa ele vai mapear ali o leito, ele volta para o ponto igual um drone. Você recolhe ele e ele fez um mapeamento do fundo, né? Alguns AUVs já fazem pequenas intervenções, o que era impossível antes. Então, assim, sim, o emprego de inteligência artificial cada vez mais forte, e essa é uma grande tendência. Agora, eu não vejo a questão da gente perder espaço, né? O que vai acontecer é nós nos adaptarmos, como já está acontecendo, para que a gente possa compreender, programar, poder entender, até porque a manutenção ainda existe sempre, né? A gente está falando de equipamentos. Então, talvez a questão de habilidade que eu tenho notado é o seguinte, sendo muito sincero com a minha experiência e algumas consultorias que eu faço para a empresa. O que está sendo feito com a inteligência artificial, a robotização e tudo mais, é você diminuir cada vez mais a necessidade de habilidade, tá bom? A necessidade de habilidade, de pilotar, de habilidade, mas não a questão técnica. A questão técnica está ficando cada vez mais forte e necessária. Então, assim, os fabricantes de ROV, de novo, estou falando de universo de ROV, não estou falando sobre outras tecnologias, conversando com os fabricantes, porque eu já estive lá nos Estados Unidos, em algumas empresas, e falei assim, olha, o que nós estamos fazendo é tornando cada vez mais fácil, cada vez menos dependente de bons operadores. O sistema está ficando cada vez mais qualificado para que você dependa dessa mão de obra que é escassa, com essa habilidade, mas não abrindo mão
do conhecimento tecnológico para que você consiga desenvolver ou que você consiga manuter o sistema. Bom, tecnologia a gente tem que sempre se adaptar, né? Se a gente ficar parado achando que nada vai mudar, a gente vai acabar virando aquelas pessoas que fizeram o curso de datilografia na década de 80 e não saíram do lugar, no final das contas. Eu fiz curso de datilografia, acredita? Você fez também, cara? Depois eu tive que fazer digitação, fiquei frustrado. Pessoal, acabou a datilografia, agora é digitação. Eu fiz curso de Word, isso não existe, né? Curso para mexer no mouse, então você vê. Então, hoje não precisa, né? A criança não precisa mais. Um jovem não precisa fazer um curso para aprender a ter a coordenação motora para mexer no mouse. Eu fiz o curso de DOS quando eu estava no Cefet, fiz curso técnico também. Também fiz isso. É claro que se eu ficasse parado lá atrás, eu estava parado até hoje, para falar a verdade, né? Não teria saído do lugar. Então, provavelmente, a inteligência artificial, como a internet, como todas as tecnologias aparecem e a gente tem que saber lidar com elas aí, evoluir, né? A gente não pode achar que elas não vão parar e não vão... não vai voltar ao que era. Isso é impossível. A Nayane que perguntou sobre engenheiro químico ou engenheiro de software, né? Também tem necessidade, se tem mercado para eles, se precisa de um curso técnico ou não. E deixa eu ver se mais alguém postou alguma coisa aqui. Não, acho que por enquanto só a Nayane. Engenheiro de software, se ele tiver a mesma coisa para a questão da, né, automação aí, eletrônica, viés eletrônica. O químico, sim, deveria ter um curso técnico para dar um background. Agora, isso é importante ressaltar o seguinte. Eu perco. Esse é aquele papo que a gente colocou lá na frente, né, lá atrás, que foi o seguinte... Poxa, você não perde, porque você, tendo uma graduação em engenharia, você pegando esse background técnico, ou ainda que seja um curso técnico, o seu interstício pode ser menor para ser promovido. Porque o engenheiro químico, ele vai ter uma importância, sabia? Dentro daquela configuração da equipe, do trabalho, da operação, né? Então, assim, eu sempre falo, outra coisa, poxa, mas aí está me comparando com técnico, né? Eu fui técnico, eu embarquei com engenheiros. Aí a pessoa se sentir diminuída. Não, mas você tem um interstício menor, você pode se tornar um gestor mais rápido, um superintendente mais rápido, depende de você. Não estou dizendo que por você ser engenheiro você vai atropelar todo mundo, não. Depende da sua capacidade, do seu relacionamento, mas eu posso dizer que pela minha experiência observar engenheiros de fato, né, engenheiros de fato que aplicaram a engenharia e que gostavam do que faziam, geralmente tinham um crescimento muito mais rápido, foram que se tornaram gestores mais rápido também, ou chegar à liderança também de uma maneira mais rápida, que era natural pelo conhecimento desenvolvido. Uhum. Também, até pegando o gancho da tua resposta, o Douglas também perguntou sobre robótica ou mecatrônica, provavelmente é isso também, né? Ou seja, você tem áreas afins que podem atuar nesse ramo, mas tudo depende daquilo que você, da sua desenvoltura, né? Daquilo de conhecimento que você tem. Exatamente. Perfeito. E aí, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? O papo foi bom, porque já estamos com mais de 1h30 aqui e o negócio não acaba. Que bom. Ou o pessoal está querendo emprego mesmo, cara. Também pode ser isso. Taxímetro rodando, né? A Nayane perguntou, sem ter concluído a graduação, apenas com o técnico consigo ingressar na área? Sim, com certeza. O mínimo é o curso técnico, dentro das esferas. Agora, o nível superior é um diferencial se você tiver Tem casos, né? Eu tenho curso técnico e o superior, mas eu ingressei, sendo muito sincero, com curso técnico. Eu realizei o nível superior para crescer na área, para me desenvolver. Mas com nível técnico já você pode ingressar no RLV, sim. A questão é só realmente do que você almeja para o futuro, né? Se você achar que só isso vai te resolver, talvez não seja o ideal, né? Isso. Assim. O Júlio tem uma função que eu estou falando aqui sobre RLV, que é a Surveyor, né? Que trabalha junto conosco. Essa aí tem que ter nível superior mesmo, é difícil. Tem técnicos, mas é bem difícil. Aí ela já é mais global, você já entra mais o pessoal de software com força,
geologia, engenharia civil, porque aí é quem vai trabalhar com a parte do posicionamento, sabe? Vai coordenar a operação. É uma área excelente. Você vai trabalhar, na verdade, dizendo para a RLV o que tem que fazer. Coordenando a RLV, ó, vai ali, RLV, a nossa tarefa é tal, vai fazer cálculos, vai trabalhar muito com hidroacústica, como eu falei. Então, essa área de surveio, eu tenho uma palestra chamada Carreiras Offshore, que eu falo melhor sobre cada área, não só do RLV, né? Então, assim, poxa, para a galera de engenharia em geral, a não ser engenharia de alimentos, tá? Engenharia de alimentos, mas, assim, a engenharia em geral entra com força aí na parte do surveio e operações. Ah, legal, bacana. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Pelo jeito agora o pessoal desanimou um pouquinho. Ou então ou ficou com sono, ou já foram tomar cerveja. Ou foram tomar cerveja já, né? Também tem essa, né, cara? Adam, muito obrigado. Foi um papo muito maneiro. Eu realmente prestei atenção o tempo todo, tanto que eu te enchi de perguntas no final. E eu acho que o pessoal também gostou bastante. Né? O Grazione que está aqui digitando no finalzinho aqui. É isso aí, o Grazione. Também agradeço bastante ele. Então, Adam, valeu, brigadão mesmo. É bom saber que você tem outras palestras. Eu já vou botar a pilha no pessoal aqui para te chamar para as próximas também. A gente tem, todo ano, a gente costuma se esforçar para poder ter uma semana de engenharia, que é exatamente para poder chamar o pessoal mais do mercado de trabalho. Eu sou físico de formação, então, geralmente, quando eu vou organizar, eu sempre puxo um pouco mais para a área acadêmica, e nem sempre isso acaba atraindo tanta atenção da molecada, né? Mas esse link realmente diretamente com o mercado de trabalho, para mim, é essencial para eles, porque motiva, né? E dá norte, né? No final das contas, é isso. Né? Porque, às vezes, eu sei que eu já fui também na graduação, tem hora que você fica meio perdido, tipo, caraca, o que eu vou fazer na minha vida? Será que é isso mesmo? Mas aí, às vezes, você escuta um cara, pô, não, cara, fiz isso, fiz aquilo, fui fazendo, não sei o que. Isso, às vezes, realmente motiva mesmo do pessoal achar que eu não estou estudando à toa, não, cara. Uma hora, né, eu estou me esforçando, uma hora a coisa sai. E a verdade é por aí mesmo. É isso mesmo. Cara. Eu que agradeço. Obrigadão. Então, pessoal, obrigado.